Ok, pessoal. Pessoal, vamos lembrar algumas coisas da aula passada para a gente poder realmente chegar nessa parte aqui, né? Primeiro a gente começou a trabalhar o modo de produção. A gente viu que esse modo de produção, na verdade, é como a sociedade ela se organiza para a produção dos seus bens e serviços, ou seja, a sociedade se organiza para a produção das suas necessidades materiais, né? Karl Marx ele percebeu que cada sociedade ela tem uma forma diferente de se organizar, né? De cada época é diferente. E aí ele foi fazendo um estudo pelos modos de produção e ele vai detectando isso desde o início da história humana até os nossos dias. E aí ele dividiu isso em modos de produção, né? A gente viu que o modo de produção, na verdade, é a sociedade, então, a gente tem três pontos importantes. Primeiro, a produção, a distribuição e a venda do produto, que leva à questão do consumo. Disse para vocês que no modo de produção todos participam de forma direta ou de forma indireta, tá? Ou você, por exemplo, é apenas um consumidor, ou você é apenas que está na questão da produção do produto, ou você é aquele que está fazendo a distribuição do produto. Todos contribuem para esse modo de produção, até porque é a sobrevivência da sociedade, né? Então, essa sobrevivência da sociedade tem a ver com toda ela, não uma parte dela, né? A gente viu, por exemplo, que o modo de produção, o primeiro que a gente teve, o modo de produção primitivo, né? Que é exatamente o modo de produção da época da chamada pré-história. A gente falou que uma das marcas desse período é a questão da propriedade coletiva. Não existia a ideia da propriedade privada, nem a própria figura do Estado, né? Praticamente ausente. Existia, sim, lideranças locais, né? Geralmente, em cada grupo pré-histórico, você tinha a figura do líder, que não necessariamente tinha uma autoridade impositiva, né? Ele era uma figura mais representativa e mais para mediação dos conflitos que poderiam surgir. A gente viu que nesse período uma boa parte da história da produção foi muito ligada à questão da caça e da coleta. Porém, no finalzinho da Idade Média, quando acontece a chamada Revolução Agrícola, né? Quando o homem descobre a agricultura, então o homem já passa de ser sedentário, aliás, de ser nômade, que era uma característica no início, né? E ele passa agora a ser sedentário. As famílias começam a se organizar, começam a crescer, e aí começa o aparecimento da figura do Estado, que passa a ser uma autoridade sobre a coletividade, de uma forma mais ampla do que era a figura do chefe local, né? Começa a aparecer a ideia da moeda, a questão do comércio começa a se desenvolver, né, e tal, entre outras coisas aí que acontecem no finalzinho aí da chamada pré-história, né? E aí a gente chega exatamente na parte de hoje, em que a gente vai trabalhar, na verdade, três modos de produção, né? O modo de produção asiático, o modo de produção escravista e o modo de produção feudal. O modo de produção asiático é das primeiras civilizações que apareceram, que tinham esse modo de produção. O modo de produção escravista, principalmente na civilização romana, grega, ou greco-romana, né? E, por fim, o modo de produção feudal é uma marca exatamente da chamada Idade Média, do sistema que vocês já estudaram, principalmente no primeiro ano, que foi o modo de produção feudal, né? É o chamado feudalismo, tranquilo? Marca do sistema político, econômico, cultural, social da Europa durante esse período da Idade Média, geralmente do século V ao século XV, tá? Então, esses são os três modos. E aí ficará faltando somente dois modos de produção para a gente fechar, que seria o capitalismo e o socialismo. Como a gente combinou na semana que vem da gente fazer um debate, então essa apresentação ela vai acontecer nesse formato, tá? O formato realmente desse debate
E aí a gente vai poder realmente conhecer esses dois sistemas de forma comparativa e até, de alguma forma, um sistema se degladiando com o outro, né? Ok? E aí fica para a semana seguinte. Então vamos começar, né? Bom, o modo de produção seguinte das primeiras civilizações, quando a gente fala primeiras civilizações, é exatamente aquelas civilizações que a gente estudou, principalmente no chamado crescente fértil, principalmente na questão do Egito e da Mesopotâmia. Teve também a Índia e a China, mas o que a gente realmente trabalha mais fortemente é o Egito e a Mesopotâmia. Nessas primeiras civilizações, principalmente se a gente focar na figura do Egito, né, a gente vai ter uma necessidade muito grande da figura do Estado para organizar a produção. À medida que a população ela vai aumentando, começa a existir a necessidade de uma liderança acima de todos, né? Uma Professor, liderança mais ampla. Diga lá, Emily. Pois não. com Pode falar. licença. Não é para sala de sociologia, não? É de sociologia, mas é também de história. É as duas coisas. Ah, É porque quando a gente trabalha modo de produção, Emily, a gente tem que voltar um pouquinho da história para a gente poder conhecer esses modos de produção, entendeu? A gente não vai focar assim com grande profundidade sobre a estrutura política, né, a estrutura econômica, a sociedade. A gente vai fazer de um apanhado geral. Mas o que a gente está trabalhando, a gente pode falar que é muito semelhante, né, à questão da história propriamente dita. Por exemplo, na Mesopotâmia, a gente não vai conhecer os povos da Mesopotâmia de novo agora, né? Como também a gente não vai estudar, no caso do Egito, as dinastias, toda essa origem, o início de tudo. Não, 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 não. O que vai interessar para a gente é só conhecer como a sociedade se organiza para a produção das suas necessidades. Então, algumas informações históricas, elas são extremamente necessárias nesse momento, beleza? Fica tranquilo que a gente tem que trabalhar, alguns alunos perguntam isso mesmo, porque, pô, caramba, mas isso aí parece aula de história, né? E acaba sendo, de alguma forma. Então, por exemplo, na figura da questão do Egito ou na Mesopotâmia, a gente vai perceber que a principal atividade econômica, e a gente consegue perceber que o próprio Estado, ele se organiza para isso, tá? É a própria questão da agricultura. Se a gente pegar, por exemplo, no Egito, a gente vai perceber que é uma região desértica, mas, né, mas você tem os benefícios, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, da questão dos rios. No caso do Egito, o Nilo, e no caso da Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, né? Então, o que começa a acontecer? Esse estado ele aparece exatamente para organizar essa produção, para a sobrevivência da própria sociedade. Tanto na Mesopotâmia como no Egito, todas as terras elas pertencem ao Estado. Quando a gente fala de Estado, se a gente pegar, por exemplo, no Egito, é a figura do faraó. Se você pegar na Mesopotâmia, é a figura do Patese, que é uma espécie de rei deles, né? A gente viu, por exemplo, quando a gente trabalhou no primeiro ano, que no Egito o faraó era um deus vivo. No Egito ele era um deus vivo, na Mesopotâmia ele era um representante dos deuses. Como todas as terras pertencem aos deuses, e o faraó no Egito é o representante, então tudo pertence ao faraó. Se fosse na Mesopotâmia, como o Patés ele é um representante dos deuses, representa os deuses na terra, então a gente já consegue entender que a terra pertence oficialmente ao Patese, tá? Então, como todas as terras pertencem ao governo, então significa dizer que você não é dono de nada. A princípio, quem é dono de tudo é o Estado. E aí, claro que como você está numa terra que oficialmente não é sua, você precisa pagar pelo uso dela. E o pagamento do uso dela se dá através do quê? Da tua produção. Então, por exemplo, vamos imaginar que no Egito se cobrava um quinto da produção. Significa dizer que do que você produz, 20% ia para o Estado, tá? E 80% ficava para você e sustento da sua família, ok? Então, geralmente
Essa característica tanto acontecia no Egito como na Mesopotâmia. Aí você pode perguntar, por que o Estado ficava com isso, né? Com esse excesso de produção, muitas vezes, com esse combinado de 1/5, por exemplo, no caso do Egito? Bom, essa produção que ou sobrava, né? Ou que era cobrado dentro da figura da questão dos impostos, uma fixação de um valor, era para sustento da corte, por exemplo, do faraó ou da corte do patese, né, da pagamento de toda essa estrutura governamental, e também uma boa parte dessa produção ela era guardada. E em caso de, sei lá, algum tipo de acidente, algum tipo de ação da natureza, uma seca, por exemplo, uma enchente, alguma coisa que faça a destruição dessa produção, o Estado ele aparece exatamente como uma figura de amparo, tá? De sustento. Então, nessas duas, né, nessas, no Egito, na Mesopotâmia, na Índia, na China, por exemplo, esse excesso, em épocas de crise, era utilizado para o sustento da população de forma geral, tá? Geralmente a figura desse líder visto como ele é um deus no Egito e é um representante dos deuses, ele é praticamente venerado ou adorado, né? Ele normalmente pode ser considerado em algumas civilizações o próprio chefe da religião ou o sumo sacerdote da religião. E com isso a gente tem a mesclagem de duas coisas, né? Da religião e da política. Por isso que a gente diz que é um estado teocrático, tá? É a figura de Deus, né? Ou a figura da religião. O governante, ele mescla essas duas figuras, né? Hoje, por exemplo, os representantes que a gente tem que governam a gente, eles representam poder político. O amparo deles é o poder político. No caso da antiguidade, o Estado, ele se mesclava com a religião. Na verdade, a religião, ela garantia que o Estado, na figura do faraó, ou na figura do patese, ou qualquer outro líder, ele tivesse domínio sobre a população de forma geral. Ou seja, se na época alguém perguntasse por que deveria obedecer faraó, ou por que deveria obedecer o patese, bom, a resposta é porque eles foram escolhidos pelos deuses, ou eles são o próprio Deus, né? Então, isso já seria uma justificativa da questão do poder, né? O Estado, ele era, nessa época, extremamente intervencionista, ou seja, significa dizer que o Estado interferia na produção, determinando coisas que deveriam ser submetidas de forma obrigatória. Todas as pessoas tinham que obedecer à figura do governo. Se o governo mandasse você plantar X, você deveria plantar X. Se fosse Y, seria Y, e você não poderia fazer nada porque não havia liberdade, uma vez que a terra não pertence a você, a terra pertence ao governo, ou ao Estado. Então você não tem moral nenhuma nesse modo de produção, né? Que é o modo de produção asiático, ok? Normalmente esses trabalhadores, eles trabalham na terra que foi dada para eles, ou melhor, desculpa, emprestada para eles, e vai pagar uma porcentagem, e também quando o governo precisava fazer alguma obra pública, normalmente esses trabalhadores, eles eram chamados. Então, esses trabalhadores, por exemplo, vamos lá, você tem sua terra, que não é bem sua, né? Você está plantando nela e, de repente, o Estado convoca você, o faraó, sei lá, o patese, e você deve tirar algum tempo para você trabalhar nessas terras está precisando construir um templo, está precisando construir uma pirâmide, sei lá, ou qualquer outro tipo de construção, uma ponte, chamava, e aquelas pessoas tinham que prestar trabalho gratuito, assim, gratuito entre aspas, né? Ele recebia normalmente o Estado para sustentar esses trabalhadores, dava geralmente alimento diário para eles. Era mais ou menos uma forma de pagamento, entre aspas, né? Ok? E aquela coisa, né? Você não tinha muita escolha, né? Não havia essa questão de liberdade. Você tinha que realmente estar trabalhando
para você conseguir sobreviver. Essa é uma das marcas que a gente pode falar do chamado modo de produção asiático. A gente pode ver, inclusive, algumas imagens que vocês provavelmente vão lembrar do ano passado de vocês, né, no retrasado, né? A questão da região aqui, ó, tanto a região do Egito, quanto a região da Mesopotâmia, né? A gente consegue perceber aí que estão próximas, né? Tanto a Mesopotâmia como o chamado Egito. A gente consegue ver a figura aqui na imagem, né, da figura do rio, e que praticamente toda a existência humana está vindo a partir desse rio, né? E aí a gente vê também a questão do rio Tigre e Eufrates na região da Mesopotâmia. Você vê que ela realmente é regada, tem muito mais abundância em relação ao Egito. Porém, havia uma necessidade grande de que o Estado aparecesse para poder coordenar as obras hidráulicas para evitar problemas, né? Por exemplo, acontecia na Mesopotâmia de você ter enchentes violentas, destrutivas. Então, normalmente o Estado ele fazia, por exemplo, diques, fazia um muro de proteção, né? Ou até construía, mandava fazer os trabalhadores a questão de poços, né? Para épocas de seca e tudo. Então, o Estado ele aparecia exatamente como um coordenador para a sobrevivência da coletividade, né? Que nós temos também uma imagem representando a questão da colheita, né? Indicando a questão da agricultura como principal atividade econômica no modo de produção asiático. E aqui nós temos aquela questão dos trabalhadores que estão sendo organizados para o trabalho, para servir o Estado, um trabalho compulsório. Eles eram obrigados a estar trabalhando, seja em qualquer tipo de construção que eles fossem colocados. E aqui nós temos a figura do faraó, que é a figura representativa da autoridade máxima, o símbolo da religião mesclado à política, que no Egito Antigo e na Mesopotâmia eram inseparáveis. Mas você não tinha como separar essas figuras, né, simbólicas. Às vezes, por exemplo, hoje você tem políticos que tentam passar uma mensagem religiosa, né? Eles querem personificar as duas coisas, né? Eles querem personificar a questão da religião e da política. Mas oficialmente o nosso Estado ele é laico. Por mais que o político ele seja religioso, isso não deve influenciar oficialmente as decisões dele, né? Pelo menos é assim que se espera, mas não necessariamente é assim que se faz. Então, fechando o modo de produção asiático, então é uma marca das primeiras civilizações da antiguidade. Aí a gente chega no modo de produção escravista. O modo de produção escravista, a gente diz que é quando a gente tem a organização da própria sociedade a partir do trabalho escravo. Então, essa produção, uma boa parte dela, se dá através do escravo. Então, nesse modelo que a gente vai falar agora, foi uma marca tanto na Grécia quanto em Roma. Tá? Então, essas duas civilizações tinham esse modo de produção. E esse modo de produção, você tinha dois personagens, né? Se a gente olhar, por exemplo, a sociedade, você vai ver normalmente aqueles que tinham terras, e quanto mais terra você tivesse, mais renda você tinha, mais direito e mais poder você tinha, porque poder estava diretamente ligado à questão de quantidade de terra que você possuía. E quanto mais terra você produz, você tem, mais necessidade você tem de trabalhadores, e mais escravos você tem, que também é um símbolo de poder, né? De status social. Você tinha, então, a questão da base, você tinha a questão dos trabalhadores livres, né? Que normalmente eram servos. Se você. Desculpa. No caso, estou voltando aqui da questão do modo de produção asiático. Você tinha os homens livres, que normalmente, muitos deles até poderiam ter terras, mas eram pequenos lotes de terra. Quem tinha as maiores propriedades, sem dúvida nenhuma, quem estava no topo da pirâmide, né? Ou às vezes esses homens não tinham terras e acabaram tendo que prestar serviços para esses proprietários.
Uma vez que eles não tinham terra, eles tinham uma renda menor, e tendo uma renda menor, tinha menos poder. E a base que sustenta toda a sociedade escravista nesse modo de produção era exatamente o trabalho escravo. Esse escravo, ele era considerado praticamente um instrumento de trabalho do senhor, né? Normalmente, se a gente for considerar, por exemplo, na Grécia, na Roma, normalmente uma boa parte desses escravos está diretamente associado à dominação militar. Então, à medida que os romanos, por exemplo, eles avançavam sobre as terras, eles adquiriam prisioneiros, prisioneiros esses que seriam os escravizados. Seria exatamente essa base de produção nesse período. Lembrando para vocês que o escravo, ele é um instrumento de trabalho e ele normalmente não tem direitos, pelo menos se a gente for considerar na Grécia. Se a gente for considerar Roma, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a legislação romana em relação à escravidão, ela vai mudando com o tempo. No início você podia fazer tudo que você queria com escravo, depois de um tempo as coisas vão mudando. Por exemplo, por exemplo, a questão, por exemplo, estava falando aqui, foi interrompendo, né? Por exemplo, no caso de Roma, exatamente, estava falando a questão da escravidão lá. Por exemplo, depois de um tempo, foram criadas leis que obrigavam os proprietários a, por exemplo, alimentar bem os escravos, vestir bem. Depois, posteriormente, a gente vai ter lei que vai proteger o escravo, no sentido de que ele não poderia ser espancado até a morte, o que poderia trazer consequências, né? Mas, de forma geral, esse escravo, ele é praticamente uma ferramenta de trabalho. E de alguma forma, principalmente se a gente focar, por exemplo, na Grécia, a gente vai ver, por exemplo, que esse escravo, ele inclusive também não tinha direitos políticos, né? Por exemplo, eles não podiam participar de nenhum tipo de decisão política nas assembleias, por exemplo, na Grécia. No caso de Roma, um escravo também não tinha direitos políticos, mas dependendo da geração de descendência que você tem com os escravos, você poderia ter direito, sim, político. Se você fosse, se não me engano, neto de escravos, né, você já começava a ter direitos políticos, uma coisa que possivelmente não aconteceria na Grécia, em Atenas, Esparta, e daí vai, né? Então, o escravo, então, ele era, na verdade, um objeto de uso do senhor. E praticamente quase toda a sociedade, então, nesse modo de produção, dependia diretamente desse trabalho escravo. A gente precisa também ter em mente que, por exemplo, na Grécia você tinha escravidão por dívida, né? Então, se você se endividasse, você poderia ser escravizado ou poderia escravizar pessoas da sua própria família, né? E também, caso você seja filho de escravo, normalmente a escravidão ela continuava. Então, você continuava sendo escravo, aí nesse caso seria por nascimento, mas o grande predomínio nessas civilizações foi a questão do domínio mesmo, os chamados escravos de guerra, ok? Outros pontos também importantes é que o escravo, então, ele na verdade ele é visto praticamente como um animal, né? Ele deveria ser tratado, ser alimentado, por quê? Porque ele simplesmente é a tua mão de obra. Se você não alimenta direito um escravo, ele não trabalha direito, né? Ele não tem uma condição de saúde boa. Então, na verdade, a preocupação que esse senhor tem para com o escravo é uma preocupação diretamente ligada à produtividade, né, dele. Não havia essa relação de afetividade, pelo menos oficialmente não, entre o senhor e o escravo. Normalmente a figura do escravo era uma figura de dependência, né? A dependência direta dessa autoridade, né? Em que a gente pode, por exemplo, pegar e comparar com o modo de produção asiático. No modo de produção asiático, você tem a figura do servo, né?
A diferença entre o servo e o escravo seria que o servo, ele tem liberdade, né? E muitas vezes o vínculo de dominação do senhor para o servo é tão somente uma terra, por exemplo, alguma coisa que ele recebe para ele sobreviver. A relação do senhor e escravo é uma relação de compra e venda, ou seja, ele é uma peça, ele foi comprado, então ele pertence ao senhor. Ok? E geralmente a figura do trabalho escravo, o escravo, ele normalmente ele trabalha para os livres, né? Ele é a mão de obra do livre. E ele que sustenta essa classe livre. Dependendo da sociedade, eles podem ser uma minoria ou pode ser também a questão da maioria. No caso, se a gente for olhar, por exemplo, de Roma, a gente vai ver que há um predomínio muito grande da força trabalhadora escrava, né? A gente tinha uma quantidade muito razoável, né? E normalmente nesse aspecto, o Estado ele aparece para proteger esse sistema de produção, né? Então, por exemplo, se houvesse algum tipo de rebelião, ou então quem continha isso era geralmente a figura do Estado, né? Quem é que garantia, por exemplo, a posse desse escravo? O Estado. Muitas vezes através de leis que são criadas para ter esse amparo legal para o senhor, que é dono daquele escravo, e para o escravo, caso ele tenha algum direito, né? Como a gente falou que em Roma, a gente vai ter criação de leis que vão beneficiar os escravos, né? De forma geral, ok? Tranquilo? Deu para entender direitinho, pessoal, até agora? Beleza mesmo? Espero que sim, né? Aqui a gente tem uma imagem representando a questão da venda de escravo, né? Que é uma das marcas da antiguidade. E também o foi na época da Idade Moderna, né? Com a escravização moderna. A gente não está falando da moderna, a gente está falando da antiga, né? Na época da antiguidade. Então, essa figura desse escravo, que ele era apresentado, e aí alguém se interessava por ele, comprava, ele se tornava um objeto daquele senhor, né? Essa era uma das marcas do próprio modo de produção escravista. Aqui nós temos, por exemplo, imagem representando desenhos deixados pelos romanos, e a gente consegue perceber aí a figura do escravo trabalhando, né? Aqui nós temos a figura desse escravo servindo o senhor, né? Os seus senhores. Aqui também nós temos uma outra imagem dos romanos também, nos mostrando aí a imagem de um escravo trabalhando possivelmente na colheita, né? Ou até mesmo no plantio. Há também a figura de dois escravos trabalhando. Provavelmente essa imagem já representa a questão da Grécia, né? Ok? Tranquilo? Todos entenderam o modo de produção escravista? Alguma dificuldade? Querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo mesmo? Beleza? Hoje tá cheio. Hoje estou vendo que veio quase todo mundo, né? Beleza. E aí a gente chega no nosso último modo de produção de hoje, que é o modo de produção feudal, tá? O modo de produção feudal foi exatamente o modo de produção depois da queda do Império Romano, do Ocidente. Com a queda do do Império Romano do Ocidente, a gente tem um processo de ruralização da Europa. Ou seja, a Europa, então, passa por um período de modificação em termos econômicos, né? Onde o predomínio passa a ser, na verdade, o trabalho no campo, o trabalho agrícola. Então, um grande destaque da economia é a agricultura, beleza? E é importante que a gente pode até fazer um comparativo, né? No modo de produção asiático, a principal atividade econômica é a agricultura, e também no modo de produção feudal, beleza? Alguns pontos também legais da gente poder falar desse período do feudalismo é que praticamente quase tudo daquilo que era produzido geralmente era para a satisfação das necessidades imediatas.
Não havia nenhum momento a necessidade de produzir além disso, além da subsistência. Significa dizer que pouco sobrava para você praticar o escambo, a troca, o comércio. Por isso que a gente falou que durante a Idade Média, na época do feudalismo, a gente tem um comércio fraco. Quando as pessoas precisavam de alguma coisa, praticavam escambo. Porém, elas produziam normalmente o que era necessário. Às vezes não o suficiente, né? Porque poderia ter uma invasão das terras, poderia ter um desastre natural, você poderia ter, enfim, N situações que poderia, então, impossibilitar aquele produto, né? E aí aconteciam situações, assim, mais complicadas, de fome, né? E a figura do Estado não estava bem, assim, você tinha a figura do senhor feudal, né? Que era exatamente o proprietário de terra, que era, aliás, aquele que estava ou ele era dono da própria terra, ou ele recebeu aquela terra de um suzerano, né? E a pessoa acabava se transformando no vassalo. Lembrando que essa relação de suzerania e vassalagem, ela se dava entre nobres, né? Nessa época, a sociedade ela estava dividida em três estamentos, né? Os estamentos principais você tinha normalmente assim representado, né? Normalmente a figura do rei, que fazia a doação das suas terras, né? E aí o nobre recebia essa terra e quando ele recebia, ele se transformava num senhor feudal. Esse nobre poderia entregar a terra para uma parte dela para outro nobre, aquele que está entregando a terra, o suzerano, aquele que está recebendo é o vassalo. E normalmente quando ele entregava essa terra era para ter algum tipo de proteção militar. Em caso de guerra, de invasão e tal, o vassalo, então, é obrigado a ajudar o suzerano. Então, na verdade, era uma estratégia, né? Normalmente, a figura do nobre é a figura do poder, que tem as armas nas mãos, eles têm uma função de proteção da sociedade. Geralmente, você tem a figura do clero, que tem uma função de rezar, de cuidar das almas das pessoas, lembrando que na Idade Média a religião ela tinha uma importância muito grande, e tem sempre aqueles que trabalham, né? Desses que trabalham, você tem a figura, por exemplo, do servo e você tem a figura do escravo. O escravo ele foi a minoria durante esse período, o que predominou é a figura do servo. Normalmente esse servo, ele era alguém que, para sustento da sua família, recebia terra, e por estar recebendo uma terra de um senhor, ele se torna o servo daquela pessoa, daquele senhor de terra, né? Então, agora ele tem várias obrigações que ele tem que cumprir para com esse senhor da terra. Tá? Alguns pontos também que a gente pode falar desse período, né? É a questão do servo, que uma vez que recebeu a terra, está preso a ela, por isso que ele é servo, né? Ele tem liberdade, ele pode até sair daquela terra, mas ele não vai sair porque ele precisa sobreviver. E a única forma que ele tem de sobreviver no sistema feudal é através da produção agrícola. Para isso, ele precisa de terra. E uma vez que a terra não é dele, ele está recebendo de alguém, então agora o cara vai ter obrigações para aquele que é dono da terra, que vai cobrar, então, para esse servo, que vai ter N obrigações, né? A gente vai já ver. Normalmente a gente falou que já da divisão social, né? Aquela galera que é responsável pela religião, que é o clero, aquele pessoal que normalmente cuida da defesa, principalmente da figura dos chamados cavaleiros e aqueles que trabalham. Normalmente os servos, escravos, camponeses, essa galerinha todinha aqui tinha que trabalhar para sustentar as demais classes sociais, que normalmente viviam no luxo e os trabalhadores viviam numa sobrevivência quase miserável, tá? Normalmente esse servo, ele não poderia ser comprado nem vendido, até porque ele não é escravo. Então não havia essa questão. Porém, tinha um problema durante a Idade Média, porque
a produtividade ela era baixa. Por que a produtividade era baixa? Pela limitação tecnológica que se tinha na época. Eles não tinham, por exemplo, como nós hoje, que fazemos a seleção, por exemplo, das sementes, né, para que você tenha um sucesso maior no plantio. Eles não tinham conhecimento legal agrário, então eles plantavam e muitas vezes as próprias sementes eram de baixa qualidade. Eles também não conheciam o sistema de adubação, como nós conhecemos hoje. Então, tudo isso fazia que a produção deles fosse bem limitada. Uma vez, uma vez então, que eles simplesmente tinham uma produção baixa, poderia realmente, não tinham venenos e outras coisas que a gente tem, então significava dizer que a gente tinha situações de fome, né? Que eles mesmos experimentavam. E muitas vezes o Senhor poderia ampará-lo ou poderia deixá-lo à míngua. E é o que acontecia também, tá? Outro ponto importante nesse modo de produção é o papel da religião, né? A religião, do mesmo jeito que a gente viu no modo de produção asiático, ela aparece para amparar a autoridade política. E aqui também acontece semelhante. A igreja aparece para dizer que esse governante ele deve governar porque Deus quis. É assim que ele determinou. Então a religião ela volta de novo a ser um amparo de sustentação para a religião, aliás, para a política, né? Normalmente a figura do rei ou a figura do senhor é dito como alguém que Deus colocou ali. Aí semelhante ao que acontecia, por exemplo, se você considerar o Egito e a Mesopotâmia. A gente está fazendo um comparativo para poder facilitar. A gente falou da questão do comércio, que acontecia, tá? Dizer que não acontecia é mentira, mas era fraco, porque a sociedade normalmente produzia aquilo que necessitava. Mas no finalzinho da Idade Média, a gente chama de Baixa Idade Média, a gente vai ter o fortalecimento do comércio. Começa a ter o excedente, outras coisas mais, não é temática para a gente trabalhar em sociologia, né? Aqui nós temos aquela divisão tradicional, né, do chamado feudo, a residência normalmente do senhor feudal, que é a questão do castelo, né? O local geralmente onde os grãos eles eram moídos, né? Que era a questão do moinho. Você tem normalmente o local onde ficava as terras do senhor, né? Onde seria feito o plantio para a sobrevivência dele, dos familiares dele, que é o manso senhorial. Você tinha um local onde tem as casas do servo e onde eles faziam sua devida plantação, chamado manso servil, e assim vai. Essa é uma estrutura tradicional que a gente já viu, inclusive, de um feudo, né? Que nada mais é do que uma fazenda, né? Do que uma unidade rural de produção, né? Então a gente consegue ver que no modo de produção feudal, o que predomina é exatamente a questão do campo, do meio rural, para a sobrevivência da sociedade. Nada da gente falar aqui da industrialização, tá? A coisa vem possivelmente depois. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Ah, sim, alguém perguntou aqui. Naquela época eles eram deterministas. É, exatamente, Davi. É isso mesmo. A religião ela dizia que Deus determina as coisas que acontecem, principalmente na organização social, né? Então você não pode mudar uma coisa que Deus determinou. Era considerado pecado, era considerado uma coisa maligna. Então até era uma forma de sustentação social na época, né? Para que as coisas funcionavam. Quando tu fala em determinismo, tá falando de determinismo geográfico. É, pode ser também, sem dúvida. E aí, pessoal, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Eu vou encerrar aqui a gravação. Beleza. Deu para entender direitinho? Ok. Então, vamos lá. Todo mundo colocando o terceiro F. E aí, coloca terceiro F e já pode-se embora. E até quarta-feira, Deus permitir, né? Para a gente se encontrar de novo.
Valeu, pessoal. Ainda está aqui. É isso que me surpreende, sabe? É fenomenal. Queria ver. Tão incrível. Bom. Ok, pessoal, ok. Valeu, pessoal. Boa tarde aí para vocês, cara. Valeu.